convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas leituras que nós ouvimos, na primeira leitura, no momento em que a igreja começa a compreender com uma clareza maior que realmente devia levar o Evangelho de Jesus a todos os povos, ou seja, também aos pagãos, né? E Pedro conta a sua experiência, que Deus tinha mostrado para ele aquilo que no Antigo Testamento era considerado impuro, Deus declara puro. Na realidade, era uma pedagogia de Deus, né? Quando Deus no Antigo Testamento fazia divisão de alimentos puros e impuros, era a maneira de Deus chamar a atenção para a própria santidade de Deus, e que depois deveria levar o povo a perceber que a santidade no relacionamento com Deus deveria ser levado a todos os aspectos da vida das pessoas, na sociedade, no dia a dia, né? E aí Pedro então compreendeu: se o Senhor, ele diz que aquilo que era impuro agora não é mais impuro, e se o Espírito Santo vem sobre os pagãos, então significa, é óbvio que Deus quer que o Evangelho seja levado a todos. Todos são destinatários da boa nova do Senhor. Nós vemos que o Senhor realmente ele vai cumprindo as promessas que ele tinha feito. O Senhor já tinha dito que o Espírito Santo viria e que eles seriam testemunhas do Senhor, levariam o Evangelho até os confins do mundo, ou seja, todos os povos. Era o que o Senhor estava já cumprindo. O Senhor estava conduzindo a sua igreja a agora se confrontar com todas as outras nações e levar para elas a boa nova do Evangelho, e muitas pessoas estavam acreditando também entre os pagãos, né? O Senhor conduz a sua igreja. Se nós somos sensíveis à voz de Deus, apesar das fraquezas dos homens, o Senhor ele vai cumprindo aquilo que ele quer realizar, aquilo que ele promete e as obras que ele quer realizar, as obras de salvação, né? Pedro foi sensível àquela voz de Deus que falou com ele no momento de oração, né? Depois Pedro foi sensível à voz do Espírito que disse: esses homens que estão aí estão te procurando, vai com eles, né? Uma igreja em oração é uma igreja que se torna sensível à voz de Deus, né? No Evangelho também Jesus fala que as suas ovelhas escutam a sua voz. Se nós somos atentos à voz de Deus, se nós somos sensíveis à voz de Deus, Deus ele vai nos conduzindo nos seus caminhos, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com nossas quedas. O Senhor ele vai nos conduzindo, ele vai conduzindo toda a igreja. Mas é claro que para termos a sensibilidade à voz de Deus, em momentos mais importantes, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus no dia a dia.
precisamos ser fiéis à vontade de Deus no dia a dia. Se nós somos fiéis no dia a dia, o nosso coração vai estar mais disponível para perceber a voz do Senhor. E aí sim Deus vai nos falar, né? Se nós não somos fiéis à vontade de Deus no dia a dia, provavelmente não seremos capazes de perceber a voz de Deus. Se vamos nos tornando fiéis à vontade de Deus no dia a dia, o coração vai se tornando mais, digamos, sensível à presença de Deus, né? Hoje, nessa Eucaristia, vamos pedir ao Senhor essa graça da fidelidade, né, para que nós possamos ter esse hábito de escuta, e que nós possamos seguir no caminho de Deus e ser conduzidos pelo Senhor nos seus caminhos.